Olá, gente. Esse vídeo da disciplina de Introdução à Administração Pública e Social é sobre o tópico que nós temos sobre os primórdios das teorizações de administração pública. E nesse semestre a gente escolheu os textos do Woodrow Wilson e do Dwight Waldo, dois teóricos norte-americanos que vão marcar de uma maneira bastante importante, na minha avaliação, a fundamentação central que precisa perpassar toda uma ideia de teorização a respeito da administração pública e que é uma marca do campo da administração pública, e mais tarde a gente vai ver na disciplina também da gestão social como administração voltada, né, a questões de caráter e de interesse público, não necessariamente realizadas a partir ou numa relação direta com a máquina burocrática do Estado. Tá? Essa questão central que anima os textos é uma necessidade de problematizar a relação entre a administração por um lado e política de outro. A administração pública, como teorizada, por exemplo, no texto mais antigo, que é do Wilson, do Woodrow Wilson, que era um cientista político que depois vem a ser presidente também dos Estados Unidos, já na virada do século XX, tá? O texto do final do século XIX, ele aponta, como vocês puderam acompanhar, uma preocupação daquele momento que ele tinha, que era de um certo atraso do pensamento estadunidense, em termos de organização da máquina burocrática do Estado, em comparação com a Europa, que já vivia até desde meados do século XVIII, do século XIX, desculpa, um processo de consolidação daquilo que a gente hoje chama dos Estados-nação, que é um fenômeno moderno, né, que vai se consolidar de uma maneira bastante significativa no século XIX, especialmente. Então, o texto do Wilson, esses dois textos são textos clássicos, né, recuperados depois pela Revista do Serviço Público, né, em edições históricas, voltadas justamente para se analisar os primeiros esforços de teorização a respeito da administração pública. No Wilson, a gente vai reparar que em determinados momentos, em muitos momentos do texto, ele faz questão de enfatizar que política é uma coisa, administração é outra. Por que ele faz essa distinção? Ele está dizendo que uma coisa é o ato, a administração, a ação de administrar algumas questões ligadas ao cotidiano da gestão da máquina do Estado, e outra coisa é a vontade, que é o que anima, né, digamos assim, que é essa orientação política que os governos possuem, né, e é natural que os possuam dentro de regimes democráticos, quando efetivamente os projetos, né, que são escolhidos ou são eleitos para governarem passam, né, pelo sufrágio público, passam por esse critério que ele vai chamar muito importante de ser observado na avaliação dele, que é o que ele chamava de opinião pública. Ou seja, quando ele evoca esse termo da opinião pública, o Wilson está falando de que o ato do governante tem que estar subordinado à vontade pública, à vontade coletiva, à vontade do povo que elegeu aquele determinado governo. Então, ao mesmo tempo que ele dissocia, ele diz que essas duas coisas também são, de uma certa forma, indissociáveis. Isso passa muito sutilmente no texto, ou seja, tem uma passagem que ele fala, inclusive, né, que fazer um enforcamento de um condenado, distribuir malas postais, armar o exército, a marinha, todas essas ações, esses atos, né, eles precisam estar orientados, precisam estar subordinados à aprovação do que ele chama de opinião pública. E isso é muito importante porque isso sinaliza que, ao mesmo tempo que do ponto de vista técnico se tratam de coisas diferentes, ou seja, os atos administrativos, a técnica para gerir a máquina ou o aparelho burocrático do Estado é uma coisa, e isso é bastante importante naquele tempo, né, nesse período. Chama-se atenção, o texto está chamando atenção, né, a preocupação dele está chamando atenção para a ideia de que existe uma técnica muito particular a ser desenvolvida de administração da coisa pública. E essa técnica é importante que seja desenvolvida, ele inclusive, né, está dizendo que os Estados Unidos estariam atrasados em relação a outros países da Europa que já estavam desenvolvendo as suas burocracias, digamos assim. Mas, por outro lado,
né, essa permanente vigilância da opinião pública remete para a ideia de que esses atos não podem estar descolados, não podem estar desassociados, não podem seguir uma orientação que não seja a orientação que é a vontade coletiva, que é essa opinião pública. Então a lição que o texto nos deixa é que há uma indissociabilidade entre o ato e a vontade, há uma indissociabilidade entre a orientação pública dos atos e as técnicas que passam eventualmente a ser empregadas e desenvolvidas para isso. O segundo texto, o texto do Dwight Waldo, já é um texto escrito na metade do século XX, já no pós-guerra, já com os Estados Unidos numa outra condição de hegemonia militar, econômica, política, né, no cenário mundial, especialmente no pós-guerra, ali no pós, né, da década de 50, do final dos anos 40, eu acho o texto dele, início dos anos 50, e o Dwight Waldo ele vai ser mais enfático nessa, vai ser bem explícito, né, que não se pode dissociar de maneira nenhuma as orientações políticas da prática administrativa, né, na administração pública. E por que ele vai dizer isso? Porque ele vai identificar, já a partir de meio século ali de consolidação, né, de teorizações no campo da administração privada, ele vai reconhecer que o campo da administração privada se refere ao espaço da empresa. O espaço da empresa é um espaço altamente hierarquizado, né, altamente verticalizado, onde não há espaço para deliberações e ações de caráter democrático. E, por outro lado, né, a convivência em sociedade, e especialmente para, né, imaginem, né, para quem está teorizando a partir de uma saída de uma guerra sangrenta, longa, como foi a chamada Segunda Guerra Mundial, a noção de democracia ela é muito cara. A noção de que as relações que se estabelecem para se organizar a administração pública precisam ser obedientes a preceitos democráticos, e a teoria da administração privada absolutamente não conhece, né, a democracia como uma técnica, como uma habilidade ou como uma proposta de gestão naquele momento, pelo menos, embora já houvessem, né, algumas teorizações da Escola de Relações Humanas e outras coisas que vocês vão estudar numa disciplina chamada Teorias Organizacionais 1, que é na segunda etapa do curso de Administração Pública e Social. Ainda assim, com esses relativos avanços em relação às teorias pioneiras lá de Ford, Taylor, Fayol, etc., que vocês também vão estudar em Teorias Organizacionais 1, há ainda a presença muito forte, né, na avaliação do Dwight Waldo da falta de aspectos e questões democráticas dentro da administração privada, de modo que é preciso então se constituir, se construir, se teorizar um campo de práticas administrativas orientadas, né, em última análise, por esses princípios democráticos. Então esses textos eles são bastante importantes e a gente escolhe trabalhar com eles o início dessa disciplina para que se tenha muito claro, para que se tenha muito presente que a preocupação em delimitar um campo teórico que vai discutir questões bem particulares em relação à administração pública, ele é relativamente antigo e é uma teorização que, no limite, ela pode ser pensada como inclusive anterior à própria teorização da administração privada. Vocês vão estudar mais adiante, né, nessa disciplina que eu mencionei, que as publicações de Taylor e Fayol, por exemplo, é da primeira década do século XX, né? E a gente está trabalhando com um texto aqui da última década, ou da penúltima década do século XIX. Ou seja, a partir dali há já essa preocupação, e é muito interessante que essa preocupação ela nasce justamente a partir de um período em que vão se consolidando os estados-nação como a gente os conhece hoje. Claro, pensar a administração pública como a gente conhece hoje só faz sentido em função de um tipo de estado-nação como é esse que a gente hoje tem, né, consolidado. O Brasil, por exemplo, só foi consolidar alguma coisa desse tipo algum tempo depois, né, no período que o Woodrow Wilson estava escrevendo esse livro, por exemplo, e que os Estados Unidos já tinham 100 anos de uma independência na condição de república, o Brasil ainda era uma monarquia, né? A gente ainda estava às vésperas ali da abolição da escravatura,
e da proclamação da República, né? E mesmo a República Velha brasileira ainda vai ter traços, a gente vai ver isso também mais adiante na disciplina, traços muito próximos ainda das relações monárquicas que se encerram formalmente no final do século XIX. Então, para nós é muito relevante, né, o conhecimento desses textos, desde um ponto de vista histórico, mas também a partir dessa particularidade que é muito importante que vocês tenham presente, que é na ausência de uma palavra melhor, dessa subordinação dos atos administrativos a uma orientação política. E não político-partidária. É evidente que aqui nenhum dos dois, e eu também não estaria defendendo, que um ato administrativo de um determinado governo, em qualquer tipo de esfera, municipal, estadual ou federal, pudesse estar subordinado às vontades, digamos, de um partido ou de uma coligação. Não se trata disso, né? No sentido de fazer alguma coisa que é melhor para aquele coletivo menor do que para a coletividade para a qual, né, os governos devem servir. Não se trata disso. O que se trata é dessa orientação de caráter público, de caráter republicano, que deve ser um preceito e um balizador ético para qualquer tipo de atividade que vá ser empreendida por qualquer governo, né? É evidente que governos de matizes ideológicas diferentes, mais para a esquerda, mais para a direita, vão ter projetos de sociedade diferentes, vão ter programas de governo que materializam ou tentam materializar esses projetos e vão direcionar determinadas políticas públicas para um ou outro tipo de formatação. Até aí está dentro do campo democrático. O que foge desse balizador ético republicano é a ideia de fazer, por exemplo, eu vou fazer uma compra pública de um determinado amigo meu que é filiado ao partido, é simpático ao partido, ou que financia as ações do meu partido. Evidentemente que isso é uma questão criminal, né? Ou seja, o interesse particular está sendo colocado acima do interesse público. Não é isso que eu estou defendendo. Só finalizando, então, que eu estava falando justamente da ideia de que não é possível se pensar, né, qualquer ato dentro de limites éticos e republicanos na ação pública e na administração pública sem estar sob orientação de diretrizes, né, de caráter público. É nesse sentido que se pode afirmar, né, e os textos defendem, e a gente inicia assim os espaços de teorização na disciplina com essa ideia de uma relação entre política e administração pública, que é fundamental que permaneça nesse sentido de haver um balizamento ético para a ação dentro da administração pública.